Sejam bem-vindos ao Preveste da UEA. Eu sou o professor Jonas Aranza, do sexo masculino, com 55 anos. Um homem pardo, cabelos grisalhos, tem a estatura de 1,81 m. Estou trajando aqui uma calça cinza clara e uma camisa bege. O ambiente da aula é um estúdio de televisão e usarei uma tela interativa para anotações. A aula de hoje é extremamente importante porque é conteúdo novo para a sua prova, que são métodos contraceptivos, que são fundamentais para o planejamento familiar, justamente para evitar uma gravidez. Mas a gente não pode esquecer que existem alguns tipos de métodos contraceptivos. Tem o método comportamental, que é justamente a tabelinha, A tabelinha, você sabe como é que é a tabelinha. Gente, a tabelinha, ela dá certo sim, mas primeiro você tem que conhecer o seu corpo, tá? Então tem que conhecer o seu corpo durante 6 meses ou 1 ano, conhecendo o seu corpo, fazendo as suas anotações direitinho. Porque é o seguinte, a maioria das mulheres, ela tem um ciclo menstrual de 28 dias. Beleza? E esses 28 a gente vai dividir por 3, mas se eu dividir por 3 vai dar 9. Vai faltar 1. Esse 1 eu coloco no meio do período, tá beleza? Então a gente vai fazer o seguinte, você conta do primeiro dia de menstruação, conta a partir do primeiro dia de menstruação, você conta 9 dias. Durante esses 9 dias, a mulher não pode engravidar. Sabe por quê? Porque ela ainda está em fase de proliferação. O endométrio do útero ainda está se formando. A célula dela ainda está amadurecendo. Então, ela não tem perigo de engravidar. Agora, depois desses 9 dias, você tem os 10 dias do meio. Esses 10 dias do meio é considerado o seu período fértil, porque a mulher deve ovular no 14º dia, que é metade de 28. Beleza? Então, esses 10 dias do meio, você deve evitar ter relações sexuais, porque você corre o risco de engravidar, porque você está no período de secreção, período de ovulação, período de produção de progesterona. Então, esse período ele é um período perigoso, tá beleza? Depois você vai ter, depois desses 10 dias, então foi 9 dias primeiro, beleza? 10 dias, esse é perigoso, do meio, contando do primeiro dia de menstruação, e depois tu vai ter mais 9 dias por último. Esses 9 dias também a mulher não vai ter problema de engravidar, porque a sua célula já degenerou, não existe mais célula, já foi degenerada, porque já passou o dia fértil dela aí. Beleza, pessoal? Então essa é a famosa tabelinha, que é um método comportamental de método contraceptivo. O outro é o coito interrompido. Você sabe o que é o coito interrompido? Ele é perigoso. Por quê? Porque o homem, antes de ejacular, na sua excitação, a sua glande já fica lubrificada. E nessa lubrificação já tem espermatozoide o suficiente para fazer o processo de fecundação. Então não corra esse risco não, tá beleza? Nós temos os métodos hormonais. O que são os métodos hormonais? São justamente a utilização das pílulas, utilização de injeções, que são justamente hormônios de estrogênio e hormônio progesterona. Muito bem, essa questão é hormonal, tá? Então você tem um comportamental, você tem os hormonais e você também tem o cirúrgico, beleza? O cirúrgico é a vasectomia, a laqueadura na mulher, São métodos contraceptivos. Então, esses métodos você não pode esquecer. Ainda tem, sabe o quê? Um método de barreira. Método contraceptivo de barreira, professor. O que é isso? A camisinha. Tá beleza? É uma barreira. O diafragma também, tá beleza? Então, esses métodos contraceptivos é extremamente importante e não esqueça esses tipos que eu falei para vocês. Comportamental, hormonal, cirúrgico, E esse último que nós comentamos para vocês é extremamente importante aí, não é verdade? Que você não pode esquecer esses métodos importantes de métodos contraceptivos aí. Beleza, pessoal? Entendeu o que eu falei? Isso é muito bom, isso é ótimo dentro da biologia. Aprenda, estamos aqui para ensinar você. Beleza? Vamos viajar agora? Vamos viajar nessa questão extremamente importante, uma questão da VUNESP, Ele pergunta o seguinte, considere a tabela seguinte, que contém diversas formas de contraceptivos humanos e 3 modos de ação. Você tem o número 1 aí, onde ele diz impede o encontro dos gametas, camisinha masculina,
impede a implantação do embrião, dispositivo intrauterino, que é o DIU, e previne a ovulação, pílula comum. Número 2, coito interrompido, dentro de impede o encontro dos gametas, impede a implantação do embrião, laqueadura tubária, e previne a ovulação, camisinha feminina. O número 3, ele bota como impede o encontro dos gametas, diafragma, impede a implantação do embrião, pílula do dia seguinte, e previne a ovulação, que é pílula comum. E o número 4, nós temos aí dentro que impede o encontro dos gametas, dispositivos intrauterinos, o famoso DIU, impede a implantação do embrião, laqueadura tubária, e previne a ovulação, camisinha feminina. E o número 5, nós temos aí que impede o encontro dos gametas, a vasectomia, impede a implantação do embrião, camisinha masculina, e previne a ovulação. Presta atenção aí, extremamente importante esses detalhes, e a gente vai matar essa questão aí. A relação entre tipos de contraceptivos e os 3 modos de ação está correta em, Então, está correta em. Vamos só lembrar, vou voltar aqui com vocês. Ele está botando os métodos que é impedir o encontro dos gametas, impedir a implantação do embrião e prevenir a ovulação. Não esqueçam disso para matar a questão, beleza? E aí sim a gente tem a questão alternativa A, 1 apenas, alternativa B, 1 e 2 apenas, alternativa C, 1 e 3 apenas, alternativa D, 3 e 4 apenas, e alternativa E, 3 e 5 apenas. Vamos ver qual é a resposta? Viaja comigo aí nessa resposta. A resposta é a letra C, 1 e 3 apenas. Beleza aí? Viajou comigo aí dentro da biologia? Não esqueça disso, que é extremamente importante, os métodos contraceptivos. Vem na sua prova, hein? Cuidado com isso. Vamos viajar agora nessa segunda questão, uma questão da Unesp 2022. Então vamos prestar atenção? Presta atenção. Considere o trecho de uma reportagem sobre a disponibilidade de métodos contraceptivos para a população. A oferta de métodos contraceptivos e testes rápidos de gravidez aumentou em 7 vezes de 2012 a 2018 nas unidades básicas de saúde. Tá beleza? Então, olha só, os postinhos que aderiram ao Programa Nacional de Melhoria de Acesso da Qualidade de Atenção Básica, a diversidade de métodos disponíveis, no entanto, ainda é baixa. Está concentrada em preservativos femininos, com pouca oferta de dispositivos intrauterinos, que é o famoso DIU. No Brasil, o único DIU disponível gratuitamente é o DIU de cobre. Essa baixa disponibilidade nas UBSs impacta negativamente na diversidade de opções de escolha de uma mulher. Beleza? Os métodos reversíveis de longa duração, como o DIU, tendem a ser métodos de escolha da maioria das mulheres quando as barreiras de acesso, custo e conhecimento são rompidas. Ressalta a médica Ana Ruivo, coautora do estudo aí. Beleza? E aí a pergunta, é o seguinte, hormônios detectados na urina que indicam o resultado positivo da gravidez, o modo de ação do DIU e uma opção de método contraceptivo feminino reversível de longa duração são, respectivamente. Vejam só a letra A. A letra A bota o FSH, o famoso hormônio folículo estimulante, alteração do ambiente uterino, tornando ósseo ao espermatozoide, ou anidação, laqueadura tubária. Beleza? Vamos ver a letra B. A letra B diz, o HCG, o gonadtrofina coriônica, inibição da secreção de LH, que é o hormônio luteinizante, e amadurecimento do óvulo no folículo ovariano, laqueadura tubária. A letra C me diz HCG, gonadtrofina coriônica, criação de uma barreira física que bloqueia a chegada dos espermatozoides no útero,
laqueadura tubária. Temos aí a letra D, onde fala o FSH, o hormônio folículo estimulante, criação de uma barreira física que bloqueia a chegada do espermatozoide ao útero, implantação sobre a pele de dispositivos plásticos com liberação contínua de hormônios. E a letra E nós temos o HCG, gonatrofina coriônica, alteração do ambiente uterino, tornando hórtil ao espermatozoide ou anidação. Implantação sobre a pele de dispositivo plástico com liberação contínua de hormônios. Gente, viaja comigo agora no que eu irei falar para vocês de extrema importância aí. Vamos lá? Viaja comigo agora aqui nesse detalhe extremamente importante que nós iremos aí, estamos mostrando aí para você. Primeiro o seguinte, né? Para ocorrer uma gravidez, tem que ocorrer primeiro o processo de fecundação que você está vendo ali, que corresponde ao encontro do gameta masculino com o gameta feminino. Você está vendo ali? Tu sabe aonde é que isso está ocorrendo? Você sabe? Não? Aprenda aí. Ocorre, sabe aonde? Lá na tuba uterina. Na tuba uterina acontece o processo de quê? De fecundação. Aí quando ocorre a fecundação, nós teremos posteriormente a fusão do núcleo masculino com a fusão do núcleo feminino, processo esse chamado de anfimixia ou cariogamia, nós teremos a formação da célula ovo ou zigoto. A partir daí, gente, essa célula ovo ou zigoto, ela começa a sofrer sucessivas divisões por mitose, como você está vendo aí. Uma célula dando origem a duas, duas dando origem a quatro, quatro dando origem a oito, oito dando origem a 16. Aí você percebe aí, com 16 células, né, uma bola maciça de células. Você está vendo aí? Sabe como é que se chama essa bola maciça? Mórula. Muito bem, mórula, que corresponde à primeira fase, tá? Primeira fase importante de um desenvolvimento embrionário. Aí essa mórula vai continuar se dividindo e originando essa última fase que você está vendo aí no desenho, no esquema, que a gente chama de blastocisto, certo? E deixa eu dizer uma coisa importante. Você sabia que é esse blastocisto que chega ao útero de uma mulher, é o que está chegando lá? Está vendo o que está chegando lá no útero? Muito bem. Então não esqueça disso, que ele pode te perguntar em prova, certo? A fase embrionária que chega no útero para ocorrer a fixação do embrião no útero é denominada de blastocisto. E esse blastocisto, ele está se fixando, ele está sofrendo um processo denominado de nidação. Beleza? Que nós denominamos de nidação. Quando esse indivíduo ele nida, quando ele fixa no útero, começa a formação dos cincícios trofoblastos e começa a início a formação da placenta. Tá? E aí essa placenta já vai começar a produzir um determinado hormônio que a gente denomina de hormônio HCG. Tá? Então, esse hormônio HCG é justamente o hormônio que é detectado no teste de gravidez. Né? Se fez o teste de gravidez e deu o HCG, papai, é porque ocorre o embrião fixado no útero. Esse embrião, quando se fixou no útero, já iniciou a formação da placenta. E na formação da placenta se produz esse hormônio HCG. E esse hormônio HCG, ele é um hormônio extremamente importante para agir no útero, ajudar a formação mais ainda do endométrio, para que possa assim se fixar o embrião numa boa aí. Beleza? Nós vimos esse fato aí extremamente importante e interessante para vocês. Mas vamos responder a questão? Viaja comigo aí, ó. Olha só. A resposta letra E, HCG, gonatrofina coriônica, alteração do ambiente uterino, tornando hórtil ao espermatozoide ou anidação, implantação sobre a pele de dispositivo plástico com liberação contínua de hormônios aí. Na aula de hoje nós vimos sobre métodos contraceptivos, assuntos importantes para o vestibular da UEA. Siga o Preveste da UEA em todas as redes sociais.